Olá pessoal, tudo jóia? Vamos dar continuidade ao estudo das ligações químicas, né? Um tópico importante em química que nos permite entender a enorme variedade de substâncias que nós temos no planeta Terra e mesmo fora dele, né? Então nós já conversamos numa primeira aula sobre ligações químicas, fizemos uma breve introdução explicando o que são as ligações, para que elas servem, por que elas acontecem, e aí, né, recapitulando, as ligações químicas acontecem para que os elementos químicos atinjam a estabilidade. E o que significa estabilidade? Regra do octeto, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência, exceto o hidrogênio e o hélio, que só precisam de 2 elétrons para ficar estáveis. Por quê? Porque ele só tem uma camada, ele só tem a camada K. E na camada K só cabem 2 elétrons. Ok. Então veja só, na aula passada nós fizemos uma introdução, né, ao tópico ligações químicas e conversamos sobre as ligações iônicas. Vimos que a ligação iônica acontece entre um elemento que quer perder elétron, que é um metal, com outro elemento que quer ganhar elétron, que é um ametal. Se um quer perder e o outro quer ganhar, o elétron é transferido. Então o que caracteriza a ligação iônica? A transferência do elétron saindo do metal e passando para o ametal. O metal que perdeu o elétron ficou positivo. O ametal que ganhou o elétron ficou negativo. Os opostos se atraem. E aí ficam unidos bonitinhos aí até que a água os separe, né? A água tem essa capacidade de pegar os íons, ó, e fazer eles se dissociarem. O composto iônico se dissocia, né? A gente vai conversar sobre isso um pouco mais à frente. Então veja só, hoje nós vamos continuar a conversar sobre ligações químicas, mas sobre um outro tipo de ligação. Se você não viu a primeira aula onde nós introduzimos o assunto ligações químicas e conversamos sobre o primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica, retorne, veja, entenda para poder continuar a partir daí. Porque hoje nós vamos falar da ligação covalente, tá? É um outro tipo de ligação. E veja só a figurinha, olha a figurinha representativa da ligação, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho 2 elementos, pessoal, que estão querendo ganhar elétron. Ligação iônica, um quer perder e o outro quer ganhar. Cada um tem um interesse diferente. Na ligação covalente não, os dois têm o mesmo interesse. Os dois querem ganhar elétrons. Sabe por quê? Porque os dois já têm muitos elétrons na camada de valência. E quem tem muito elétron na camada de valência não quer perder elétron, quer ganhar para fechar o octeto. Olha só esse caso aqui, ó. Esse elemento aqui tem 7 elétrons na camada de valência. Ele quer ganhar 1 para fechar 8. Esse aqui também, tá? Dê ele para mim, dê ele para mim. E eles estão aí nessa ideia de, né, poderem usar o elétron um do outro. Então veja, onde é que acontece a ligação covalente? Acontece entre os ametais. Porque são os ametais que têm essa característica, né, de muitos elétrons na camada de valência. Então, ocorre quando ambos os elementos tendem a ganhar elétrons. Onde é que isso acontece? Entre ametal com outro ametal, ou entre o hidrogênio com um ametal. O hidrogênio sempre quer ganhar. O hidrogênio só tem um eletrinho. Um eletrinho. Então ele quer fazer o quê? Ganhar mais um, para ficar com sua primeira camada completa. Ele só tem uma camada. Beleza, vamos entender o mecanismo da ligação, né? Eu peguei aqui 2 átomos de cloro. O cloro é número atômico 17, ele tem 17 elétrons na sua eletrosfera. Vamos somar aqui, ó, 2 na primeira camada, só cabe 2, mais 8 na segunda, que cabe 8, né? 2 mais 8, 10, mais 7, 17. Mesma coisa para o outro cloro. Pessoal, esse aqui quer ganhar um elétron, e esse aqui também quer ganhar. Me diga uma coisa, quando 2 querem ganhar, qual é a solução inteligente? Compartilhar. E é exatamente isso que acontece. Quando ambos querem ganhar, o que eles fazem? Ó, eles dizem assim, ó, eles se aproximam tanto as eletrosferas deles que o elétron de um serve para o outro também. Então pense assim, ó, esse elétron aqui, ó, ele não é desse cloro de cá, mas esse elétron está fazendo assim, ó, está servindo para esse aqui, ó, e está servindo para esse aqui também. Então eles ficam usando o par de elétrons que funciona para os dois. Então esse par de elétron aqui, ó, está atendendo, está servindo tanto para o da esquerda quanto para o da direita, né? Então eles estão compartilhando um par de elétrons. E aí cada um fica com seus 8 elétrons. Você vai, como que isso acontece? Gente, esse giro aqui é tão rápido que eles nem percebem quem é que está usando o elétron numa hora ou noutra hora. Então é como se fosse dos dois ao mesmo tempo.
né? Então é aquela solução inteligente que a natureza dá, né? Se um quer e o outro também quer, é igual você na escola, você está usando a caneta e o colega esqueceu. Aí o colega assim, poxa, eu estou precisando da caneta, mas a caneta é sua. E aí, vamos compartilhar? Você pode me emprestar? Quando você não estiver usando, você me empresta? A ideia é a mesma. Vocês estão compartilhando a caneta. No caso dos átomos, nesse caso, estão compartilhando o elétron um do outro, né? E aí, veja só, nós podemos representar isso de uma forma na estrutura de Lewis. Não é a fórmula de Lewis, como é que ficaria? Ó, pense comigo. Se eu tiver um átomo de cloro junto com outro átomo de cloro, vamos ver como é que faz a ligação? Veja só. Primeiro, lembra como é que eu ensinei que você coloca elétrons? Ó, um em cada polo, um em cima, um embaixo, um de um lado, outro do outro lado. São 7, né? Já botei 4, mas como é que você coloca? Primeiro, um em cada polo, norte, sul, leste, oeste. Aí depois que você vai fazer o quê? Você vai emparelhar. Então, ó, 5, 6 e 7. Pronto, eu botei 7 elétrons na eletrosfera. Vou fazer a mesma coisa com o do cloro, ó. 1, 2, 3, 4. E agora emparelhando. 5, 6, 7. Pessoal, sempre coloque elétrons assim, tá? Toda vez que você tiver que colocar elétrons na camada de valência de um átomo para fazer a ligação, primeiro, um em cada polo e só depois eu emparelho. Sempre faça assim. Aí o que você vai ver aqui, ó? Poxa, esse aqui está sozinho. Ó como fica fácil, porque eu vejo sozinho, ó. Esse está sozinho e esse está sozinho. O que eles vão fazer? Vão compartilhar esse par de elétrons. Aí eu botei essa representação aqui para você ver, ó, que eles estão compartilhando um par de elétrons, tá? Isso aqui que a gente depois pode colocar nessa fórmula chamada fórmula estrutural, a gente pode representar apenas por um traço. Então o que o traço significa? Que está havendo compartilhamento não de um elétron, mas de um par de elétrons, porque um está cedendo um elétron e o outro está cedendo um elétron, para a formação do par de elétrons. Então o que um traço representa? O compartilhamento. Você lembra que na iônica nós usávamos uma setinha, mostrando de onde o elétron sai para onde ele vai? Então lá nós usamos uma seta, porque lá é transferência. Aqui não, aqui é compartilhamento. Eu não boto a ponta da setinha, porque o elétron não está indo para um lugar. O elétron é dos dois ao mesmo tempo. Esse elétron está sendo compartilhado por ambos. Tá? Então essa aqui é a fórmula de Lewis, onde eu vejo os elétrons e vejo sozinho com sozinho. Essa aqui é a fórmula estrutural, também chamada de fórmula do traço. Tá? Ela é um traço que representa o par de elétrons. E também existe a fórmula molecular. Observe, quando um cloro se liga com outro cloro, eu preciso de 2 cloros, portanto Cl2. Tranquilo, né? Beleza, beleza. Essa ligação, quando é um tracinho apenas, é compartilhamento de um par de elétrons, é uma ligação simples. Então, ligação covalente simples. Outro exemplo. O que acontece quando eu ligo um átomo de oxigênio a outro átomo de oxigênio? O oxigênio, ele tem 8 elétrons na sua eletrosfera, né? Distribuídos, ó, 2 na primeira, porque só cabe 2, e 6 na segunda. Quem tem 6 elétrons na última camada, gente, ó, quem tem 6 quer ganhar 2 para fechar o octeto, né? Então o que eles fazem? Eles dizem assim, ó, eles vão se aproximar, e esse aqui que quer ganhar 2, esse que quer ganhar 2, quer ter mais 2 elétrons, eles fazem isso, ó. Observe um par de elétrons compartilhado aqui e um par de elétrons compartilhado aqui, né? Então fico com 6 mais 2, 8 para 1, a mesma coisa para o outro. Então veja, como é que eu faria a fórmula, então, a fórmula de Lewis? Vamos lá, oxigênio, colocando conforme nós vimos, né? Ó, um em cima, um embaixo, um de um lado, outro do outro. Já não vou mais fazer assim, tá? Você já entendeu como é. Vamos ganhar tempo e acelerar. Olha o que está acontecendo, ó. Coloquei segundo aquela ideia, né? Esse plano aí de organização dos elétrons. Aí eu consigo ver facilmente sozinho com sozinho. E o sozinho com sozinho, o que eu faço? Compartilho. Beleza, por isso que é fácil, né? Vejo sozinho com sozinho, eu compartilho. Então o que vai acontecer entre 2 oxigênios? Olha como é que ficaria a fórmula estrutural. 2 oxigênios com 2 traços. Cada traço representa o compartilhamento não de um elétron, não. Compartilhamento de um par de elétrons, onde cada elemento entra com um elétron, né? Então um par de elétrons, sendo que um CD1, outro para a formação do par e o outro embaixo também. Ok, cada tracinho desse representa um par de elétrons. E a fórmula molecular ficaria como? Observe, quando eu ligo um oxigênio a outro oxigênio, eu tenho o O2, o oxigênio molecular. Esse aqui é o oxigênio que a gente respira, né? É a molécula de oxigênio, ó, 2 oxigênios ligados por ligação covalente dupla. Ligação covalente dupla. Mais um exemplo. Quando eu ligo agora oxigênio com hidrogênio,
Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, né? Observe, ele quer ganhar 2. E o hidrogênio tem um eletrinho só. Mas o que o hidrogênio quer fazer? Ele quer perder? Não. O hidrogênio nunca quer perder o seu único eletrinho. Ele quer ganhar o segundo elétron para ficar obedecendo a regra do dueto. Hidrogênio é dueto, é o único que é dueto. Ele e o hélio, os únicos que são dueto. Memorizar isso aí. Então observe o que acontece, eles se aproximam, ó, e olha as atmosferas deles como é que ficam. Ó. Esse aqui ficou com 2, ele compartilhou um par de elétrons lá com o oxigênio e o de cá também. Formando a tão conhecida, né, substância importante para a vida como nós a conhecemos, né, a substância água. Então o que está acontecendo? Vamos ver a fórmula de Lewis? Eu tenho aqui ó, um oxigênio com os seus eletrinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um em cada polo e depois emparelhei. Agora eu vou pegar um hidrogênio com seu único elétron, outro hidrogênio com seu único elétron. E o sozinho, eu fiz o quê? Compartilhei. Tranquilo? Fórmula estrutural. Ficou um oxigênio ligado a um hidrogênio por um lado e ligado a outro hidrogênio pelo outro lado. Nesse caso aqui eu tenho a fórmula molecular H2O, né? E o que eu tive aqui nessa molécula aqui, né, de água? Eu tive aqui ó, 2 ligações simples. Aqui não é ligação dupla não, tá gente? Eu tenho que olhar assim, ó, de um elemento para o outro, né? Então, quando eu tive lá o oxigênio, um oxigênio e outro oxigênio, e no meio 2 traços, aquilo é dupla. Mas quando eu olho para um e para o outro, se eu vejo um traço, é ligação simples. Então isso aí não é dupla, são 2 ligações simples. Ok. Beleza, ligação covalente é isso, né? Ligação covalente ó, ocorre pelo compartilhamento dos elétrons entre 2 elementos que têm muitos elétrons na camada de valência e, portanto, todo mundo quer ganhar. Se todo mundo quer ganhar, qual é a solução que a natureza dá? A solução bonita, né? Que a natureza dá, vamos compartilhar, né? Detalhe, a ligação covalente forma moléculas. Lembra que a ligação iônica forma compostos iônicos? Pois é, você não pode dizer que o sal de cozinha é uma molécula, não. Não pode. Molécula, agora a gente sabe realmente o que é uma molécula. A molécula é um composto que vem de uma ligação covalente. Composto iônico é um composto que vem de uma ligação iônica. Tá? Então, vamos diferenciar bem essas coisas. E outra característica dos compostos covalentes, né, das moléculas, é que em temperatura ambiente eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Ok? E aí, se você se recordar, os compostos iônicos são todos sólidos na temperatura ambiente. Beleza, olha só, olha a grande diferença, ó. Palavras-chave, tá pessoal? Isso é importante, ó. Importante em prova, importante, né? Todo tipo de prova que você fizer, essas palavras-chave aí, elas são assim, para dizer assim, esse cara entendeu o mecanismo, né? Ele entendeu que a ligação iônica transfere elétron do metal, que tem poucos elétrons, para o ametal, que tem muito, transferência. E a covalente não, já tem muitos elétrons na eletrosfera. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Então essas palavras-chave aí ó, são para você, ó, dizer assim, esse cara entendeu o mecanismo e ele resumiu todo um mecanismo a uma palavra, que no caso da iônica é transferência e no caso da covalente é o compartilhamento de elétrons. Para a gente poder enxergar isso de uma forma mais clara, né, simuladores servem para isso, eu quero mostrar para você aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui esse simulador aqui do Java Lab, né, um ambiente de simulações muito bacana, que a gente consegue enxergar coisas aqui. E aí eu vou fazer a ligação para você. Olha o sódio e o cloro, né, os elétrons todos bonitinhos aqui, ó. Tem 11 prótons no núcleo, esse aqui tem 17. Tem 11 elétrons na eletrosfera e aqui 17 elétrons distribuídos dessa forma. Um elétron na camada de valência, isso aqui é só para você lembrar da ligação iônica, tá? Olha a diferença, ó. Um elétron na camada de valência, ele quer perder esse elétron para ficar com essa camada que já tem 8. E o cloro já tem um monte de elétron, ó. Ele quer ganhar mais um elétron para fechar o seu octeto. Olha a ligação iônica acontecendo. Vamos ver a ligação iônica acontecendo? Observe, atenção, ó, olha o que vai acontecer. Olha só, um elétron pulou para cá. Quando ele perdeu esse elétron, ele ficou positivo, esse aqui que ganhou o elétron ficou negativo, e os opostos se atraem, formou o sal de cozinha. Isso é ligação iônica. Olha os íons aqui que eu estou vendo, ó, por isso iônico. Vamos ver mais um exemplo? Vou pegar esse composto aqui, ó. Um magnésio e 2 cloros. Olha o que vai acontecer, ó. Esse cloro aqui quer ganhar um elétron. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Esse aqui também quer ganhar. E esse magnésio aqui quer perder, ó. Magnésio é metal, cloro é metal. O magnésio quer perder esses 2 elétrons para ficar com essa camada aqui como camada de valência. Vamos ver aqui a situação acontecendo, né? Ó, disparou os elétrons.
ele ficou mais 2, ele perdeu 2 elétrons, cada cloro ficou menos 1, porque ganharam um elétron e os opostos se atraíram. Ok? Isso é ligação iônica. Você viu que o elétron foi transferido? Vou mostrar mais uma vez para você. Ó. Vou mostrar aqui nesse composto aqui. Ó, cálcio, que é um metal, e cloros, que são ametais. O cloro também quer perder 2 elétrons. Desculpe, o cloro não, o cálcio quer perder 2 elétrons. E o cálcio, cada um quer ganhar um elétron. Então, veja a transferência acontecendo. Transferiu. Viu? Quem perdeu, positivo. Quem ganhou, negativo. Os opostos se atraem, formam um composto iônico, isso é ligação iônica, e eles vão ficar juntinhos até que a água os separe. Agora veja aqui um exemplo de ligação covalente que nós acabamos de estudar. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Olha o hidrogênio, ó, que só tem um elétron na camada de valência, tá vendo? Observe, eu vou aproximar um do outro para você ver o que vai acontecer. Ó. Aí eles estão passeando por aí, aí eles se encontram e se percebem. Aí eles se aproximam e fazem isso. Olha que bonito. Formou o gás hidrogênio estável, ó, o H2. Tá vendo? Vamos ver outro. Vamos ver aqui um que nós fizemos, aqui, o oxigênio. Ó, que ó, estavam lá passeando por aí, né? Tem 6 elétrons na camada de valência. Eles querem ganhar 2, eles querem ganhar 2. Observe, ó, querem ganhar, pessoal. Ó. Tem muitos elétrons na camada de valência. Aqui ninguém quer perder. Lembra o outro? Ó, um queria perder, outro ganhar. E você via, ó, disparando, né? Pulando, transferindo de um para o outro. Aqui não, ó. Se perceberam, se encontraram. E aí compartilharam 2 pares de elétrons. Um par de elétrons é um tracinho. Outro par de elétrons é outro tracinho. Portanto, aqui eu tenho uma ligação dupla. Então eu tinha 2 átomos de oxigênio instáveis e agora eu tenho o gás oxigênio formando essa molécula, o O2, né, estável que nós temos. Mais um apenas, só para você entender. Observe o nitrogênio. Nitrogênio, número atômico 7, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Quem tem 5 elétrons quer perder ou quer ganhar? Quer ganhar 3, para ficar com 8 e fechar o octeto. Então eles querem ganhar 3, ó, se encontraram, se perceberam, se aproximaram, ó que bonito, ó. Um par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui. Então eu tenho 3 compartilhamentos, 3 pares de elétrons compartilhados. Então eu tenho uma ligação tripla. Eu tenho um N aqui, outro NK e uma ligação tripla no meio. Ok? Mais um só para a gente poder enxergar aqui mais uma possibilidade, né? Observe, ó, esse aqui é o carbono. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. 4. Ele quer mais 4 para ficar com 8. Esse aqui tem 6, que é 2. Esse aqui tem 6, que é 2. Só vou aproximar para você entender tudo o que aconteceu. Ó. Olha o CO2 aqui, ó, o gás dióxido de carbono, o gás do efeito estufa, né? Aí veja, ó, compartilhou 2 para cá e compartilhou 2 para cá. Então eu tenho aqui, esse aqui fechou o seu octeto, todos eles fecharam o octeto, formando suas moléculas estáveis, ok? Beleza, para fechar esse bate-papo sobre ligações químicas, eu quero comentar com você agora rapidamente, né, sobre ligação metálica. Pessoal, o que faltava? Pense comigo. Primeiro nós vimos um tipo de ligação onde um queria perder e o outro queria ganhar. Ligação iônica. Metal com a metal. Depois nós vimos um tipo de ligação onde ambos queriam ganhar. Isso é a ligação covalente. O que está faltando? Está faltando o tipo de ligação onde todo mundo quer o quê? Perder. Ó, uma ligação, um quer ganhar, o outro quer perder. Né? A outra tipo de ligação, todo mundo quer ganhar. Estava faltando o quê? A ligação que todo mundo quer perder. A ligação que todo mundo quer perder elétron é a ligação metálica, o nome já está dizendo, né? Acontece nos metais. Não são os metais que querem perder? São. Então o metal, aquele eletrinho que está passeando lá, aqueles 1, 2 ou 3 na camada de valência, ele quer largar aquele elétron embora, ele não quer aquele elétron. Você diz assim, ó, eu quero me livrar desse elétron, né? Sai fora. Então o que acontece? Ocorre entre metais, os metais querem perder os seus elétrons. Observe, isso explica, pessoal, por que é que os metais são bons condutores de eletricidade. Observe, ó como é que é a estrutura de um metal. Eu tenho aqui o núcleo do átomo, né? Pode ser o núcleo do cobre, por exemplo. Ó. Tá vendo? Aqui está o cátion, o metal, o núcleo dele e o elétron dele passeando por aqui. Ó. Passeando. Esses elétrons que você está vendo aqui, eles estão livres. Isso é importante aqui. Os metais, ó, os elétrons da última camada de um metal, eles estão livres. Por quê? Porque os metais não estão atraindo eles estão passeando por aí. Então esses eletrinhos aqui ficam vagando de forma caótica, passeando aí na estrutura, ó, do fio de cobre, por exemplo.
E isso explica por que é que os metais são bons condutores de eletricidade. Porque o que é eletricidade? O nome já está dizendo, ó, eletricidade. Vem de quê? De elétron. Eletricidade vem de elétron. Então, elétrons livres me dá eletricidade. Tá? Na física a gente estuda isso lindamente. Mas por enquanto eu só quero que você entenda por que é que os metais são bons condutores. Porque os elétrons estão livres, passeando a seu bel prazer na estrutura do metal. Então veja só, esse modelo, né, para os metais é chamado modelo da nuvem eletrônica, ou do mar de elétrons. Os elétrons estão vagando por aí, livremente, formando um verdadeiro fluxo, um mar de elétrons. Tá? E aí, veja só, então, esses elétrons livres explicam muita coisa, inclusive o que eu acabei de dizer, né? O fato de que os metais são bons condutores. Mas além disso, explica também, sabe o quê? Por que os metais são maleáveis, ó, maleabilidade é uma propriedade dos metais, e porque eles são dúcteis. Então esse modelo de explicação dos metais, né, ter elétrons livres, que me diz que assim, ó, os metais podem ser transformados em lâminas. O que é ser maleável? É que se eu pegar um martelo e bater em cima, ele não vai quebrar, não. Se bater, ele vai achatar. Ele não quebra. Isso é ser maleável. Isso é poder transformar em lâmina. Por outro lado, eu também posso pegar um metal e bater, esquentar e bater, e esticar e ele virar um fio, igual o cordãozinho de ouro que você pendura no pescoço. Ele é um fio metálico, igual o fiozinho que você está vendo aqui do fio de cobre, né, da fiação elétrica, residencial, etc. Por que é fácil transformar ele em fio? Porque ele é dúctil. Justamente porque esse modelo do mar de elétrons faz com que essa estrutura seja flexível. Quando eu bato nela, ela se acomoda, ela não quebra. Como se fosse um cristal iônico, por exemplo. Se eu pegar uma pedrinha de sal e bater em cima, ela esfacela completamente. Né? Mas um metal não, um cristal metálico não. O metal, você bate nele, ele se reajusta, se reposiciona, ele achata, ele vira um fio. Isso por causa dos elétrons que se moldam a essa situação. Ok? Então esse é o modelo da ligação metálica. Então um resuminho para ela aqui, ó. A ligação metálica é explicada pelo mar de elétrons, ou nuvem eletrônica, forma cristais metálicos, tá? Na temperatura ambiente eles costumam ser sólidos, né? Mas lembrando que o mercúrio, né, é um metal líquido, e são maleáveis porque podem ser transformados em lâminas, e são dúcteis porque podem ser transformados em fios. A figurinha representativa é esse carinha aqui dizendo eu não quero esse elétron, né? Por isso fique livre por aí. Tá? Para finalizar essa aula, eu quero só demonstrar para vocês aqui uma outra animação que ajuda a gente a ver coisas, né? E entender conceitos às vezes profundos. Então eu quero mostrar para você aqui, agora não é mais do Java Lab não, é do PET, né? Esse projeto bacana também para a gente ver simulações. Eu quero usar aqui, pessoal, um sal, lembra que o sal de cozinha é um composto iônico? Ele vem de uma ligação iônica, né, o NaCl. Olha só, esse laboratório aqui me permite verificar sobre a condutividade elétrica. Aqui tem um pequeno circuito elétrico bem simples aqui, ó, tem uma pilha para fornecer a corrente elétrica, né? Aí eu tenho uma lâmpada para ver se ela vai acender ou não. E tem os dois eletrodos aqui, né? O polo positivo e o polo negativo do fio. Que eu vou mergulhar aqui, ó. Aqui por enquanto é água pura, tá? O que aconteceria se eu pegasse sal de cozinha, que é um composto iônico, né? E despejasse, colocasse na água. Presta atenção no que vai acontecer com a lâmpada. Eu vou sacudir o saleiro, ó. Sacudindo o saleiro, olha a lâmpada que está acontecendo com ela. A lâmpada está começando a brilhar, está acendendo a lâmpada. Acendendo a lâmpada. Né? E quanto mais sal eu coloco, mais a lâmpada brilha. Olha que bacana. Ótimo. Então eu consigo ver, ó, que o sal faz com que esse circuito aqui se feche. Então aqui, ó, o circuito está separado. Então, se eu tirar da água, a luz apaga. Observe que o polo positivo e negativo, se eu conseguisse pegar os dois aqui e juntar um no outro, né? Se eu tocar um fio no outro, né? Aí a lâmpada acenderia. Mas não é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou mergulhando na água e estou vendo que é como se estivesse tocando uma ponta na outra. A lâmpada está acendendo. Por quê? Porque essa solução aí, a água com sal, né, virou uma solução. A água com sal é uma solução, né, que de alguma forma está fazendo com que a corrente elétrica percorra esse circuito, fazendo com que a lâmpada se acende. Por que será que isso acontece? Vamos olhar do ponto de vista microscópico o que está acontecendo? Quando eu pego o sal de cozinha, que é o óleo de sódio, e boto na água, olha o que acontece com o sal de cozinha. Olha que bacana. Ó, era o NaCl grudadinho. Você lembra quando eu falava assim, o sódio e o cloro
um íon positivo e um íon negativo. Os opostos se atraem, ficam bonitinhos. Até que a água os separe, não é até que a morte os separe, não. É até que a água os separe. É o que a água faz. A água se mete pelo meio e separa os íons. E são esses íons livres que você está vendo aqui, ó, que fecham aquele circuito. Então o que eu posso dizer? Que o sal na água conduz corrente elétrica. Por isso que você viu a lâmpada acendendo. Olha só como é que a água consegue fazer isso. Deixa eu lhe mostrar aqui, ó. Aqui são moléculas de água, tá, pessoal? Ó, aqui, ó, cada bolinha vermelha aqui é um oxigênio e as bolinhas brancas são hidrogênios. Então, você está vendo aqui moléculas de H2O. Se eu pegar uma molécula, um composto iônico, que é o sal de cozinha, e jogar aqui dentro, o que a água é capaz de fazer? Dá uma olhada, ó, joguei lá dentro, NaCl, tá vendo? Soltei, ó. Ó o que a água faz. A água separa os íons. Ocorre uma dissociação. Os íons que estavam associados formando o composto iônico foram dissociados. E são esses íons agora, essas cargas, né, separadas, que permitem, ó, que isso aconteça. Ó. Aqui dentro, os íons estão se deslocando livremente, fazendo com que o circuito feche e a lâmpada acenda. Tá vendo que bonito? Olha só. Então, os compostos iônicos, quando são colocados em água, sofrem dissociação, ou seja, seus íons são separados, e por isso eles conduzem corrente elétrica. Só para fechar nessa ideia, e se ao invés de eu colocar na água, vou remover o sal, vou pegar, ao invés do sal, eu vou pegar açúcar. Agora eu tenho aqui um açucareiro. Eu vou pegar, aqui tem água pura, né? Eu vou pegar aqui meu circuito e vou colocar aqui dentro e vou adicionar açúcar. O que vai acontecer com o açúcar? Ó. Será que acende a lâmpada? Vamos esvaziar esse açucareiro aqui. Não tem jeito. A lâmpada não acende. Não tem jeito. A lâmpada não acende. Por que a lâmpada não acende quando eu coloco açúcar? Porque o açúcar, pessoal, ó, não é um composto iônico. Eu não tenho íons. Olha o que está acontecendo. Vou voltar aqui, remover o sal que eu tinha colocado. Vou trocar por açúcar e vou jogar açúcar aqui na água pura. Observe o que acontece com açúcar quando você joga na água. Peguei aqui uma molécula bem... A molécula do açúcar é bem complexa, né? Ela é grandona. Olha para isso, ó. Nossa, observe que as bolinhas não se separaram. Eu não tenho íons livres. Eu não tenho íons livres. Se eu não tenho íons livres, eu não tenho as cargas para poder fechar o circuito. Lembre-se que eletricidade precisa de cargas, né? No caso os elétrons, no caso os íons negativos se movimentando. Aqui eu não tenho. Sabe por quê? Porque a sacarose é um composto covalente, ele vem de uma ligação covalente. Compostos covalentes, pessoal, ó, como o açúcar, não conduz corrente elétrica. Tá vendo aí o problema que nós estamos demonstrando aí? Água com açúcar não conduz corrente. Porque quando você pega e joga na água, observe que vou botar o sal de novo, vamos botar o sal de novo, só para a gente perceber a diferença. Vou botar o sal de novo, ó, o sal. Deixa aqui, vou botar o sal, vamos ver o que vai acontecer com o sal. Ó o sal. Olha as bolinhas do sal, ó os íons se libertando. Agora olha o açúcar, que as bolinhas estão todas grudadas. Aqui nas bolinhas eu tenho Na+ e o Cl-, os íons foram separados. Mas o açúcar não faz isso. Por isso eu não consigo acender a luz, ok? Agora vamos ver aqui o que acontece com o açúcar nesse caso. Vamos reiniciar aqui. E vamos pegar, tá aqui a água, né? Vou pegar aqui a molécula do açúcar. E vou jogar aqui dentro. O que vai acontecer? Eu tenho duas moléculas de açúcar aí, tá vendo? Duas. Vou soltar as duas aqui dentro. Ó. As duas moléculas se separaram. Mas eu não tenho íons livres. Nós dizemos assim, ó. A água foi capaz... A água dissolveu o açúcar. Né? A água agora está açucarada. Mas a água não foi capaz de separar os íons. Por quê? Porque aí eu não tenho íons. Eu não tenho íons no composto covalente. Lembre-se que os íons surgem na ligação iônica, porque um perde e o outro ganha. Né? Quem perde vira íon, quem ganha vira íon também. Então lá eu tenho íons, aí eu não tenho íons. Ok? Então é uma característica também que eu queria acrescentar para vocês, dentre aquelas lá que eu citei, né, das ligações, é que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando são colocados em um meio aquoso. Os compostos covalentes não conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Claro que existe uma situação futura que nós vamos estudar também, quando nós falamos de ácidos e bases, e embora ácidos sejam compostos covalentes, eles têm uma particularidade que envolve condução de corrente. Mas isso é uma outra história, por enquanto é isso que nos interessa. Ok, pessoal? Então, nós fechamos por aqui, tá? Nesse resuminho aqui
das ligações, tá? Ligação metálica. E aí nós encerramos esse conteúdo importante aí das ligações químicas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e que vocês consigam pensar, refletir, construir conhecimento a partir desse ponto, entendendo, né, claro, aquela ideia de por que é que a Terra é um planeta maravilhoso em que se tem tantas substâncias, porque os ambientes favorecem a essas reações que podem ser complexas a ponto de darem origem à vida, né? Então, ok, numa próxima aula a gente continua conversando sobre outros tópicos em química e possivelmente falaremos de funções inorgânicas. Pessoal, se vocês gostaram da aula, se inscrevam no canal, coloque aquele joinha lá, divulgue para os seus amigos e colegas, que se ajudou a você pode ser útil para seus colegas também, tá bom? Então, até a próxima.